Conto Leonardino em São Paulo, de Clarice Vieira Link. Primeira parte. Leonardino era um boia fria que ficou com um defeito na perna ao cair de um caminhão de uma fazenda do interior de Pernambuco. O caminhão transportava mais de 20 homens em sua carroceria. Desgovernou-se saindo da estrada e caindo em um barranco. Sorte que o barranco não era muito alto. Todos se salvaram e o mais prejudicado foi Leonardino, que quebrou a perna. Foi levado a um pronto-socorro onde foi engessado e depois ele começou a notar que a dor em sua perna ainda era muito profunda. Não acreditando naquele gesso, ele o retirou. Ficou alguns meses de cama sem poder andar e era sua esposa quem ia roçar e fazia todo o trabalho da casa. O casal tinha 3 filhos, trigêmeos, mas eram pequenos e não podiam dar uma grande ajuda. Vendo toda aquela miséria, Leonardino começou a sonhar com São Paulo. Lá todos que deixam a terra dizem que estão bem e não voltam mais para cá. Preciso melhorar de vida. Lá em São Paulo tem muito dinheiro. O povo fala isso e é para lá que eu vou. Logo que pôde andar, Leonardino pegou Joaquina e os seus 3 filhos, Juca, Cícero e João, e foram para São Paulo de ônibus. A viagem foi muito cansativa. O ônibus parava em um montão de lugarejos. Juca: painho, quero fazer xixi. Ali atrás do ônibus tem casinha. Leonardino: ali atrás tem banheiro, menino. Casinha tem lá na roça. Juca: eu tô apertado, painho. Leonardino: vamos lá. Entram os dois no banheiro. Juca: olha, aqui dá pra ver o chão da estrada. Lá em casa a gente vê a água do fundo da terra. Leonardino: vê se faz logo. Juca obedece. Só que o ônibus está em movimento e a urina que ficou nas paredes do cano respinga para cima. Os dois não entendem o que está acontecendo e saem do banheiro deixando a porta aberta. Outros passageiros foram contemplados com respingos de urina. A viagem foi horrível. O cheiro de suor dos passageiros se misturava ao cheiro da latrina do ônibus. Em um posto de gasolina, todos quiseram comer uma carne que estava bem vistosa, só que a carne não estava muito boa e todos ficaram com diarreia. Tiveram até que parar o ônibus por causa da dor de barriga do pessoal. Leonardino deixava tudo isso de lado. O que importava era que iria realizar o sonho de viver em São Paulo, terra do dinheiro. Chegou em São Paulo, na antiga rodoviária da Estação da Luz, e por lá mesmo arrumou onde passar a noite. Logo na entrada do hotelzinho, de péssima categoria, havia uma prostituta com uma microsaia toda mal maquiada e se coçando. Leonardino achou que a moça, donzela, tinha os modos esquisitos e não ligou. A mulher Joaquina achou que a prostituta estava de olho em seu Leonardino e tratou de ficar olhando na defensiva. Nada aconteceu. Eles passaram pela prostituta e conseguiram vaga no hotel. Foi o mais barato que encontraram. No quarto do hotel, a mobília era antiga e maltratada. À noite viam-se as baratas passarem. O menino Cícero chegou até a ver um camundongo uma certa noite. O barulho do gotejar de torneiras, que não fechavam direito, de risadas histéricas, brigas, gritos e gemidos, era uma constante, e até se acostumaram com a algazarra. Afinal, estavam em São Paulo, isso que importava. Conto Leonardino em São Paulo, segunda parte, de Clarice Vieira Link. Os meninos de 7 anos fizeram amizade com alguns garotos da região e o entra e sai pelo quarto tornou-se rotineiro. Em pouco tempo os meninos já tinham estiletes e acompanhavam os colegas maiores no trabalho para garantir o pão de cada dia. Transformaram-se em trombadinhas. Nem Leonardino nem Joaquina se deram conta das más companhias de seus filhos. Achavam que eram 3 anjinhos. Joaquina era desconfiada que Leonardino estivesse saindo com Carmen.
A prostituta mais solicitada do hotel e que mais consultava os médicos por causa das doenças venéreas. Pobre Leonardino não tinha dinheiro nem para pagar o hotel no final do mês. Leonardino falou a Joaquina que ela deveria procurar um serviço porque ele não conseguiu encontrar nada. Joaquina empregou-se como doméstica, só que não conhecia nenhum eletrodoméstico, nem geladeira, nem aspirador de pó, nada. Sua patroa pagava-lhe menos do que um salário mínimo, porque teria que ensinar tudo a Joaquina, que era bem difícil de aprender as coisas. E exigia que ela dormisse no emprego, porque poderiam precisar dela à noite. Joaquina teve que concordar e, às vezes, altas horas da madrugada, ela era acordada para fazer café para as visitas de sua patroa. A empregada do apartamento do vizinho vivia oferecendo uns cosméticos para Joaquina, que vendia usando os livrinhos. Joaquina ficava encantada com a beleza das modelos das fotos, mas só comprava batons vermelhos, bem vermelhos. Leonardino detestava esses batons, mas não falava nada porque não tinha arrumado emprego. Era a Joaquina que mantinha a casa. Os 3 moleques foram pegos pela polícia em flagrante. Estavam ajudando outros 2 maiores a encurralar uma velhinha indefesa em um beco, ameaçando-a com seus estiletes. Como eram menores e sem antecedentes, passaram a noite na delegacia e no dia seguinte o delegado soltou. Os garotos voltaram para o quarto do hotel, onde toda a família estava instalada, e encontraram o pai bêbado. Foi a sorte. Eles esperavam levar uma surra. O pai quis saber onde eles estavam e eles disseram que estavam com os filhos do vizinho todo o tempo e não se falou mais no assunto. Os moleques voltaram para as ruas e se orgulhavam de já, tão cedo, terem uma passagem pela polícia. O pai conseguiu, depois de muito perguntar, aqui e ali por um trabalho, uma colocação de porteiro em uma empresa. Trabalhava à noite e dormindo de dia, as crianças ficavam à mercê da própria sorte. Em menos de um mês, as crianças já haviam cheirado cola e passado umas 2 noites na delegacia, até que os policiais descobriram que as crianças não eram menores abandonados e chamaram Leonardino na delegacia. Pobre Leonardino, ficou desolado, não esperava isso dos filhos. Até hoje, o pior que ele fizera foi aquela bebedeira que tomou há um mês. Voltando para casa, colocou os 3 pestinhas de castigo e foi falar com Joaquina no emprego. Leonardino explicou o que aconteceu para a esposa e exigiu que ela largasse o emprego. Joaquina obedeceu. Por 1 semana, as crianças teriam que ficar no quarto de hotel ajudando a mãe. Joaquina: se vocês podem roubar, também podem trabalhar. Os moleques ouviram isso por muito tempo. Um vizinho soube do problema que Joaquina estava enfrentando com os filhos e falou que ele deveria colocar os meninos para trabalhar no supermercado como carregadores de pacotes. Lá eles poderiam conseguir alguns trocados. Joaquina achou que era uma boa ideia e assim fez. Dentro de pouco tempo, as crianças apresentaram uma grande melhora e estavam felizes. Conto Leonardino em São Paulo, de Clarice Vieira Link. 3ª parte. Daqui a 3 meses, as crianças completariam 8 anos e esse mesmo vizinho de quarto falou com Joaquina que ela deveria matricular os seus filhos no grupo escolar. Joaquina foi até o grupo e não encontrou vaga. Todas já estavam reservadas e os seus filhos iriam, provavelmente, perder o ano na escola. Desde o início seriam retardatários, e eram. Se ela soubesse, ela os ensinaria a ler e a escrever. Mas era analfabeta. Em São Paulo, ela viu como sofrem os analfabetos e queria que seus filhos fossem diferentes. O seu vizinho, o Sr. Ramon, era um senhor de meia idade que não chegava a ser feio, mas que não era atraente aos olhos de Joaquina.
Uma tarde, quando as crianças e o marido estavam trabalhando, fazendo hora extra, o Sr. Ramon entrou no quarto de Joaquina e tentou estuprá-la. Joaquina começou a gritar e ele saiu correndo. Foi a maior decepção da vida de Joaquina. Por isso ele não queria ninguém aqui, disse Joaquina. O Sr. Ramon espalhou a história dos filhos trombadinhas de Joaquina por todo o hotel e a família não foi mais aceita no local. Na realidade, a dona do hotel fazia tudo o que o Sr. Ramon pedia na esperança de que ele se casasse com ela, mas só conseguia algumas noitadinhas. A família alugou uma casinha humilde no subúrbio. Leonardino tinha que tomar 3 conduções para chegar no emprego. Os filhos pararam de trabalhar e Joaquina continuou tomando conta da casa, agora de olho nos moleques, que faziam amigos pela região. Uma noite, um carro foi roubado na empresa onde Leonardino trabalhava e ele não viu nada porque pegou no sono. Por azar, o patrão chegou de manhã bem cedinho e o encontrou dormindo. Além do mais, viu que o carro fora roubado. Leonardino foi despedido na hora. E agora o que eu vou fazer? Andava, se perguntava. Era uma época onde não era fácil achar um bom emprego. Havia muitos que vinham de várias cidades e queriam trabalhar em São Paulo. A periferia se alastrava sem nenhuma infraestrutura, bem desorganizadamente. Leonardino viu um senhor vendendo alguns doces e foi se informar com ele onde deveria comprar doces para vender porque estava desempregado. O senhor era um senhor aposentado, cuja aposentadoria mal dava para ele comer durante todo o mês, e ele era obrigado a completar o orçamento como camelô. Leonardino começou a trabalhar como camelô. Precisava sustentar a família. Um dia, Leonardino foi pego pelo rapa, que lhe confiscou a mercadoria que estava vendendo perto de uma feira. Leonardino chorou muito, arrependeu-se de ter vindo a São Paulo. Lá ao menos havia terra para se plantar. Apesar da seca, tinha conseguido bons resultados com as irrigações feitas de bambus amarrados, que trazia água de um rio. Tinha um pequeno pedaço de terra. Ele poderia ter trabalhado em sua própria terra e produzido, ao invés de ser boia fria tanto tempo. Viu todos os erros que cometeu e agora, quase sem dinheiro, sem sua mercadoria, com toda a responsabilidade de manter a casa, pensou: o que vou fazer agora? Roubar?